Oi, pessoal, tudo bem? Para fechar a sequência de vídeos sobre frações, veremos hoje a potenciação de fração e como resolver expressões numéricas envolvendo frações. Para começar, precisamos lembrar o que é a potenciação. A potenciação é uma sequência de multiplicações de um mesmo fator, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo diversas vezes. Olha só aqui. Eu tenho 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, tudo isso é a minha potência, tá? O 4 é a base e o 3 é o expoente. Quer dizer o quê? Que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, ou seja, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4. Ele vai ter que aparecer 3 vezes porque o expoente é 3, certo? Sempre relacionado através de multiplicação. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 também é chamado de potência porque é o resultado desta conta, dessa multiplicação aí seguida, essas multiplicações sucessivas que nós fizemos, ok? Essa é a potência, a potenciação feita com um número natural. Mas como vai funcionar uma potenciação feita com frações? Vai seguir a mesma regra, tá? Nós temos aqui, ó, 2 terços elevado a 2. Repare que o 2 terços, que é a minha base, está entre parênteses, tá? Isso é muito importante. Eu vou falar aqui do lado depois qual é a diferença de quando tem parênteses e quando não tem parênteses, tá certo? Então, nós temos 2 terços, todo ele elevado a 2. 2 terços é a minha base, 2 é meu expoente. Nós vamos calcular. 2 terços vezes 2 terços, certo? Como a gente já aprendeu na multiplicação, multiplicação envolvendo fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado, certo? O que a gente já pode perceber aqui, ó? Que 2 terços elevado ao expoente 2 é o mesmo que eu pegar o numerador e elevar ao expoente, tá vendo? E o denominador e elevar ao expoente, tá aqui também. E a gente calcula 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 4 quintos elevado ao expoente 3, elevado ao cubo. Então, nós vamos fazer 4 quintos vezes 4 quintos vezes 4 quintos. O 4 quintos aparece 3 vezes. É a mesma coisa que 4 ao cubo sobre 5 ao cubo. Tá vendo? É como se eu desse o expoente 3 para o numerador e para o denominador. Isso porque a base, 4 quintos, está entre parênteses, tá? E a gente calcula 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, como já vimos ali em cima. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ah, mas eu sempre vou ter que escrever tudo isso? Não. Você pode abrir a multiplicação aqui para você poder calcular sem errar, né? Contar o número de vezes que aparece cada fator, tá? E ir direto para o resultado. Ou se você já souber de cabeça, né? 4 elevado a 3, 64. 5 elevado a 3, 125, você já pula direto para cá e acha o resultado também. Aqui eu só estou mostrando para vocês por que a gente pode escrever uma fração, uma potência com base fracionária dessa forma aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 1 meio elevado a 10. Pelo que a gente já viu, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 elevado a 10. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? Aparecendo 10 vezes, 2 elevado a 10. 1 elevado a qualquer expoente vai sempre dar 1. 2 elevado a 10 vai dar 1024, tá vendo? A gente corta caminho aqui, tá certo? Como eu falei, a gente tem que prestar atenção nos casos com parênteses, sem parênteses, tá? Por que a gente tem que prestar atenção nisso daqui? Como nós já vimos, 2 terços ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços. É a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, certo? E aí,
Nós já fizemos essa conta? Isso aqui é a mesma coisa que 4 nonos, ok? Só que quando não tem parênteses, como esse caso que está aqui, o único que está elevado ao expoente 2 é o numerador. Então, na verdade, isso aqui é 2 elevado a 2, que é 4. E o 3, pelo fato da fração não estar entre parênteses, eu apenas copio, certo? Então, eu tenho aqui, na verdade, que 2 terços entre parênteses elevado a 2 é 4 nonos. 2 elevado a 2 sobre 3, que é a forma que a gente lê quando não tem parênteses, é 4 terços. E esses resultados são totalmente diferentes, tá? Então, nós temos que tomar bastante cuidado aí com a escrita com parênteses e sem parênteses. Não é frescura da matemática, é uma necessidade para ficar bem claro que conta que nós estamos fazendo. E já que nós estamos falando da potenciação, eu já vou falar da raiz quadrada também. Eu vou falar raiz quadrada, mas essa regra serve para qualquer raiz que a gente tiver. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não interessa o índice que nós tivermos. A regrinha para raiz envolvendo fração é a mesma, tá? Só que eu vou trabalhar aqui com a raiz quadrada. Primeiro, o que é a raiz quadrada? É a operação inversa da potência de expoente 2. Assim como a raiz cúbica vai ser a operação inversa da raiz da potenciação de expoente 3. A raiz quarta vai ser inversa da potenciação de expoente 4 e assim por diante, tá? A raiz quadrada é a menor raiz que a gente trabalha, né? Por isso que a gente nem coloca índice aqui na frente, tá certo? Como é que vai ser? Vamos lembrar da raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. A raiz quadrada, esse radical, esse símbolo que está aqui chamado de radical, tá? Ele está me dizendo que qual é o número que elevado ao expoente 2 resulta no 4, tá? Só que a gente lê como raiz quadrada de 4. A gente sabe que é o 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Assim como raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Ou seja, qual é o número que elevado ao expoente 2 resulta em 9? O número que elevado ao expoente 2 resulta em 9 é o 3, porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, é igual a 9, tá? Essa é a regra da raiz quadrada. Como vai funcionar com fração? Com fração vai funcionar de forma quase igual à da potência, tá certo? Se você tem uma raiz aqui, um radical, tá? No caso aqui uma raiz quadrada, e dentro desse radical todo tem uma fração, quer dizer que você vai calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Lá a gente separava em duas potências, aqui eu separo em duas raízes. Então, por exemplo, raiz quadrada de 49/16 é a raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 16, ou seja, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 16 é 4, tá? Raiz quadrada de 36/25, ó, o 36/25 todo está dentro do radical. Tá vendo que o radical vem até aqui embaixo, tá? Então, é a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 25. Calcula as raízes aí separadamente. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 25 é 5. E, novamente, precisamos ter atenção, tá? Quando vamos calcular raiz quadrada e tem uma fração, para ser de toda a fração, o radical tem que vir até aqui embaixo. Se, por acaso, o radical para aqui no numerador, nós vamos calcular apenas a raiz quadrada do numerador. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 9 sobre 16, tá vendo? Tá separado, o 16 está para fora do radical. Então, raiz quadrada de 9 a gente calcula, que dá 3, e o 16 a gente copia, que é 16. Mesma coisa se a raiz estiver no denominador. A gente copia o numerador, aqui, ó, 4 sobre a raiz de 25, raiz quadrada de 25, né? Copia o 4 e calcula a raiz quadrada de 25, que é 5, e fica 4/5. Então, nós temos que ter esses cuidados aí quando falamos de potência e de raiz quadrada. Outra coisa que assusta um pouco os estudantes são as expressões numéricas,
tá? Expressão numérica, gente, é uma receita, é uma regra que tem que ser seguida. Aí, não importa, essa regra não importa se você está falando de número natural, número inteiro, número fracionário, para qualquer tipo de número que você tiver, para qualquer coisa que você estiver trabalhando na matemática, que estiver envolvida com uma expressão numérica, estiver dentro de uma expressão numérica, você precisa seguir essas regras, tá? Na verdade, são duas regras que nós temos. As regras dos operadores, que são os nossos sinais de associação, e a regra das operações. Tá? Tem uma ordem que a gente precisa respeitar. A gente não pode fazer na ordem que a gente bem entende, porque é um robozinho. A matemática ela é uma linguagem computacional. Ela tem uma ordem a ser seguida. Se você inverte a ordem, inverte o resultado, tá? Muda todo o seu resultado. Então, qual é a ordem dos sinais de associação? Bom, os sinais de associação são parênteses, colchetes e chaves. Esse arredondado, assim, bem arredondado, tá vendo? São os parênteses. Esse bem quadradinho, esses dois aqui, ó, tem sempre abre e fecha, tá? Todos, se você abriu, tem que fechar. Esse bem retinho é chamado de colchete. Então, os dois juntos, colchetes, certo? E esse aqui, que é mais rebuscadinho, mais cheio de curvinha, esse parzinho é chamado de chaves. Então, primeiro a gente sempre vai resolver tudo que estiver dentro dos parênteses, resolve todas as contas que estão lá dentro até chegar no único número. Resolveu? Os parênteses desaparecem e a gente vai para os colchetes. Aí a gente resolve tudo que estiver dentro dos colchetes. Resolveu tudo que está dentro dos colchetes? Chegou no único valor, somem os colchetes e nós vamos para as chaves. Resolve tudo que está dentro das chaves e chega no único valor. Se tiver mais operações e números que estão para fora das chaves, vai tudo juntar, aí somem esses três operadores, né? Esses três sinais de associação e a gente resolve as contas que lá ficarem até chegar no único número, tá? Mas o que a gente sabe? Que o que confunde a maioria não é a ordem desses sinais de associação, mas sim a ordem das operações. Muitos alunos se atrapalham com a ordem que tem que fazer as contas. Alguns fazem na ordem que aparece simplesmente, outros esquecem qual é a ordem e acabam se confundindo. Então, nós vamos ver aqui a ordem das operações. Primeiro, nós vamos resolver todas as potências e raízes na ordem que aparecem. Como assim? A potenciação e a radiciação são operações que têm o mesmo grau de importância. Então, primeiro, elas são as principais a serem resolvidas, são as primeiras a serem resolvidas. Mas como as duas têm o mesmo grau de importância, tá? Entre essas duas, na ordem que elas aparecerem, a gente resolve. Aí, tem potência, tem raiz quadrada, raiz cúbica, resolve lá tudo que aparece. Então, você vai dentro dos parênteses, vê as contas. Tem potência, tem raiz, resolve todas as potências e raízes primeiro, tá? Resolveu todas as potências e raízes, né? Aí você vai para a próxima, que são a multiplicação e a divisão, ó. No segundo lugar, multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Quer dizer o quê? Lá nos seus parênteses, vamos supor, tem multiplicação e divisão. A que aparecer primeiro dessas duas, você resolve, tá? Apareceu primeiro multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Não, apareceu primeiro uma divisão, então resolve primeiro a divisão, tá? Essas duas estão no mesmo grau de importância. Elas não são mesmo tão importantes quanto potência e raiz, ó. Primeiro a gente resolve todas as potências e raízes, na ordem que elas aparecerem. Aí, nós vamos para multiplicação e divisão na ordem que elas aparecerem também, tá? Resolveu tudo que é multiplicação e divisão? Aí, a gente vai para adição e subtração na ordem que elas aparecem também. Se aparecer primeiro a adição, resolve primeiro a adição. Se aparecer primeiro a subtração, resolve primeiro a subtração. Tá vendo? Elas são divididas em 3 patamares, em 3 andares aí, tá certo? 2 em cada andar, ok? Nós vamos agora ver alguns exemplos para usar bem isso daqui. Claro que, já que estamos trabalhando com frações, serão exemplos envolvendo frações. Mas lembrando que essas regras valem para qualquer número, para qualquer tipo de número, positivo, negativo, natural, fração, decimal, não interessa o tipo de número que você encontrar pela frente. Essa regra de ouro, ela vale para todos, ok? Então, vamos lá. Eu peguei aqui esse exemplo. Tem parênteses e tem colchetes. Não coloquei chave, tá? Porque aí é uma questão de, dependendo do tamanho da expressão numérica, vai precisar ou não das chaves também,
tá? Tem expressão numérica que não aparece nada, que não aparece nem parênteses, nem colchetes, nem chaves. Também pode acontecer, tá? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos calcular aí, seguindo todas as regrinhas de expressão numérica. Vamos começar pelos parênteses. Quer dizer o quê? Que o que estiver para fora dos parênteses, eu vou copiar. Ai, mas é tão chato, mas precisa, tá? Se você se acostumar com essa organização, você não vai errar mais. Faça sempre cada linha, cada vez que você for resolver, faça sempre abaixo, tá? Ah, mas fica muito extenso. É melhor que fique extenso, mas que você não erre, tá bom? Vamos lá, ó. Eu só vou me preocupar primeiro que está dentro dos parênteses. Então, o que está para fora, eu vou começar copiando, ó. 3 quartos, ok? Vezes. Dentro dos parênteses, eu tenho uma divisão. Vamos destacar essa divisão aqui, ó. Eu tenho uma divisão e tenho uma subtração, tá? O que eu sei aqui de cima? Que a divisão tá em segundo lugar, ó. Não tem potência nem raiz, tá vendo? Então, não me preocupo com isso. Vou pro próximo, a multiplicação e divisão. Tem divisão, então vou resolver primeiro a divisão, porque a subtração vem depois, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver a divisão. Divisão envolvendo fração, que vimos no vídeo anterior. A gente copia a primeira fração. Eu vou manter os parênteses aqui, porque eu ainda vou precisar dessas contas. Então, a gente copia a primeira fração, inverte a segunda fração e a divisão se transforma numa multiplicação. Copia o resto. Menos 1/5. Fecha parênteses, fecha colchetes, dividido por 138, 80avos, tá vendo? A gente vai nisso. Começa com igual, termina com igual, tá? O 2 não tem denominador, então, a gente dá o denominador 1 para ele, tá bom? Vamos lá. 3 quartos vezes 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. Então, 10 quartos menos 1/5. Ó, essa conta 10 quartos menos 1/5 ainda está dentro dos parênteses, então eu mantenho aqui os meus parênteses, tá? E copio o resto. Ok? Vamos continuar, ainda dentro dos parênteses. 3 quartos vezes. O que eu tenho aí? Eu tenho uma subtração envolvendo frações. Eu vou fazer essa subtração aqui do lado para não carregar a minha escrita aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 10 quartos menos 1/5. Você pode fazer usando MMC, tá? Se você não tem problema em usar MMC, você tira o MMC dos denominadores, acha os novos numeradores e tudo mais. Ou você pode usar aquela regrinha, né? Que multiplica os dois denominadores. 4 vezes 5, 20. E faz a multiplicação de um numerador pelo outro denominador. 10 vezes 5, 50. 1 vezes 4, 4. Aí, denominadores iguais, copio o denominador, 50 menos 4, 46. Você pode deixar assim, usar dessa forma mesmo, ou simplificar. Aqui eu nem vou simplificar ainda, eu vou deixar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Ó, ficou 46 20avos. Viram que eu cheguei numa única fração, num único número? Eu não preciso mais escrever os parênteses aqui. Então, eu só fecho o colchete e copio o restante. Sumiram os parênteses, eu vou para o próximo. O próximo são os colchetes. Eu tenho uma multiplicação apenas aí dentro, então não tem erro, é só resolver a multiplicação, tá? Multiplicação envolvendo fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 46 dá 138. 4 vezes 20 dá 80 e copio o que sobra.
ficou 138/80, dividido por 138/80. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1, né? Mas vamos supor que você não tenha percebido isso. Usa a regra da divisão. Copia a primeira fração, inverte a segunda fração e troca para uma multiplicação. O que nós vimos lá no vídeo de multiplicação, se vocês não se lembram, dá uma olhadinha lá, é que a multiplicação é a única que nos permite simplificar, né, antes de multiplicar. Ou seja, eu posso, por exemplo, 80, eu posso simplificar com esse outro 80 aqui. Como são iguais, divide os dois por 80, cada um fica 1. 138, de novo, os dois são iguais. Corto, cada um deles dividido por 138 dá 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, beleza. Então, aí nós temos 1 como resultado dessa expressão numérica. Vamos dar uma olhadinha nesse outro exemplo aqui, ó. Ele é um caso que às vezes gera um pouco de confusão entre alguns alunos, algumas dúvidas, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha em como resolve quando tem esse traço grandão de fração aqui, tá certo? Na verdade, é como se eu tivesse um grande par de colchetes aqui em cima e outro aqui embaixo. Esse traço da fração, a gente tem que lembrar, toda fração é uma divisão. Não foi isso que a gente viu lá nos primeiros vídeos de fração que nós estudamos? Então, se você se lembrar sempre disso, que toda fração é uma divisão, você tem o quê? Que todo o resultado obtido na parte de cima vai ser dividido pelo todo o resultado obtido na parte de baixo. Tá certo? Então, você tem que resolver com calma cada pedacinho aí, para aí você poder dar o resultado final, tá? Não pode ter pressa, não pode querer atropelar as contas, ok? Vamos começar com a parte de cima. Ó, 2/5 vezes 9/5 menos 2/9. Vamos começar pelos parênteses. Então, esse 2/5 vezes aqui, eu vou copiar. 2/5 vezes. Assim como eu fiz no outro exemplo, eu vou resolver essa subtração aqui do lado para não ficar muito carregado. Isso é o bom de você fazer sempre os cálculos para baixo, tá? Porque esses rascunhos, digamos assim, você pode fazer aqui do lado sem perder depois. Então, ó, 9/5 menos 2/9. Eu vou usar aquela regra para achar os denominadores. Eu vou fazer 5 vezes 9, 45. E para achar os numeradores, 9 vezes 9, 81. 2 vezes 5, 10. Com denominadores iguais, nós copiamos 45, 81 menos 10, 71. Então, o resultado dessa subtração dentro dos parênteses será 71/45. Reparem na importância dos parênteses aqui. Eu já sei que primeiro eu tenho que resolver a subtração, porque pela regra a multiplicação é mais importante. A partir do momento que eu coloco a subtração dentro dos parênteses, eu sei que ela tem que ser feita antes da multiplicação, tá certo? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Passa o traço da fração. Já copia esse vezes 5/4 aqui do lado. Ele tá vendo que ele está na mesma direção, isso é importante para indicar que a gente só vai multiplicar por 5/4 depois que a gente organizar tudo isso daqui, que a gente resolver tudo isso que está do lado de cá, tá certo? E vamos lá, vamos para os parênteses. 1/8 mais 1/5, vou fazer aqui do lado. 1/8 mais 1/5. Vamos achar os denominadores. 8 vezes 5, 40. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Copio o denominador 40. 5 mais 8, 13. Então, o resultado aqui desse parênteses é 13/40. E copia vezes 2/3 aqui, ok? Agora, a gente vai resolver cada uma dessas multiplicações aqui. Então, multiplicação envolvendo fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 71 vai dar 142. 5 vezes 45 dá 225.
passa o traço da fração, que é esse traço grande aqui, ó, essa grande divisão, e faz a multiplicação de baixo. 13 vezes 2, 26. 40 vezes 3, 120, ó. E copia o vezes 5/4 aqui do lado, tá vendo? A gente sempre começa com igual e termina com igual. Fica um pouquinho extenso, mas é assim que a gente faz para não errar, tá? Agora, eu tenho aqui uma fração sobre outra fração. Isso é uma grande fração cujo numerador é um número fracionário e o denominador é outro número fracionário. Nossa, mas isso pode existir? Pode. Por quê? Porque a fração representa uma divisão. Eu estou dizendo que eu tenho 142 225avos dividido por 26 120avos. Tá? Você pode reescrever na forma de divisão se você quiser, ou você já pode calcular direto, usando a regra da divisão. Qual que é a regra da divisão? Copia a primeira fração, 142 225avos, inverte a segunda fração, vai ficar 120 26avos, e a operação se torna uma multiplicação. É isso aqui que eu estou resolvendo agora, tá vendo, ó? E copia os vezes 5/4. Vai copiando para não errar, tá? Aqui, eu vou usar novamente aquela regra de simplificar antes de multiplicar. Por que que eu vou fazer isso? Para diminuir os meus números, para não ficar com números muito grandes, tá? Por quanto que eu vou poder simplificar aí? Bom, eu posso simplificar o 142 e o 26 por 2. Dividindo cada um deles por 2, eu fico com 71 e com 13. E o 120 e o 225, eu posso simplificar por 15. 225 dividido por 15 dá 15. 120 dividido por 15 vai dar 8, certo? E aí eu vou fazer 71 vezes 8 vai dar... Vamos subir aqui a folha. Vai dar 568 sobre 15 vezes 13, que dá 195. E isso eu vou multiplicar pelos 5/4 ali do lado. Certo? Lembrando que se você preferir fazer a multiplicação para depois simplificar no final, também pode, não tem problema, tá? Mas aqui eu estou optando por essa simplificação antes de multiplicar, para os números não ficarem tão grandes. Eu vou usar novamente, eu vou simplificar os 5 e o 195, dividindo cada um deles por 5, vai dar 1 e vai dar 39. E aqui eu vou simplificar o 4 e o 568 por 4, dividindo cada um deles por 4, vai dar 1 aqui embaixo e 142 aqui em cima. E agora a gente faz 142 vezes 1, 142. 39 vezes 1, 39. Não tem mais como simplificar essa fração, então eu deixo ela do jeitinho que está, tá certo? Se você achou um pouco confuso, reveja o vídeo, vai pausando, vai fazendo no seu caderno do lado para você entender. Ou faça usando as multiplicações mesmo, do jeito que você achar melhor, e aí você vê se chega no mesmo resultado, porque aí no final você vai ter que simplificar, tá bom? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que tomar cuidado na expressão numérica para não errar a ordem. Então, para ajudar vocês, depois vocês podem olhar com calma essa imagem aqui, ó. Não é o ideal, mas dá uma boa ajuda. Para guardar a ordem das operações, né, nas expressões numéricas, porque a ordem dos operadores eu sei que vocês guardam bem. Eu sei que a dificuldade está em guardar a ordem das operações. Então, a gente fala assim, aprenda o prendas, tá? É com M mesmo aqui, tá bom? O que você tem aqui? Prendas. P. Primeiro, raízes e expoentes, na ordem que aparecem. Expoentes aqui está indicando potenciação, tá? Então, primeiro você resolve as raízes e expoentes na ordem que aparecem. Aí, multiplicação e divisão, na ordem que aparecem. Adição e subtração, na ordem que aparecem. Então, essa palavrinha aqui, ó, prendas com M,
tá? Ela te dá a ordem aí que você vai resolver as operações dentro de uma expressão numérica. Só lembra que R e E juntinhos, que são as raízes expoentes, M e D juntinhos, que são multiplicação e divisão, A e S juntinhos, adição e subtração, respeitando esse na ordem que aparecem aqui, tá certo? Espero ter ajudado vocês, um bom estudo e até mais!